gente pode começar da Copa e suas tretas, né? Como é que Tem é? várias Podemos tretas. começar a falar da Tem Copa? Vamos várias deixar a tretas Copa e da as tretas Copa. para o final? É, carne de Bom, ouro. é isso aí. Essas- Nossa, vai ter muita coisa para falar disso, porque realmente, aliás, o Xará foi brilhante na postagem que ele falou assim. Bom, é isso aí. Estamos aqui de volta para o nosso 126º encontro. Nosso amigo Cleveland está com os probleminhas pessoais, mas se Deus quiser vai ser tudo superado aí na medida do possível. Semana que vem ele está aqui com a gente, né? Faz muita falta sempre. Mas vamos lá. Bom, o presidente Bolsonaro, que durante tanto tempo, né, nós pedimos que ele mantivesse o silêncio, né? Tardiamente ele parece ter se recolhido, tem sido muito econômico nas suas manifestações, aliás, são mínimas, né? E uma delas chamou muita atenção. Ele, numa cerimônia de graduação de militares, né, foi cumprimentada pela esposa de um militar, que mostrou ali todo o seu lamento pela derrota do presidente nas eleições, e ele não se conteve às lágrimas. E aí, Tati, você que tem uma percepção feminina mais sensível do que os homens em geral, como é que você interpreta o choro do Bolsonaro? Caiu a ficha nele de que realmente ele perdeu? Ou ele se emocionou ali pelaquela circunstância, aquele voto de carinho? Como é que você entende aquilo ali, aquele gesto? É um ser humano, né? Acho que veio à tona toda a circunstância. Não é só que ele perdeu a eleição, ele perdeu para o Lula, ele perdeu para um bandido. Talvez seja um monte de sentimentos misturados, meio que o mesmo de todos nós, que é um medo do que vai vir pela frente, do que vai se tornar o Brasil, né? Um certo patriotismo, junto com tudo acumulado, com injustiças que ele deve sentir que sofreu durante o processo eleitoral, enfim, não dá para saber exatamente o que foi o gatilho, mas tem muita coisa ali dentro acumulada. Não acho que foi uma falsidade, não. Tem gente que falou assim, que teatrinho, sei lá, não vejo porquê, né? Você concorda, Xará, que as lágrimas do Bolsonaro não foram lágrimas de crocodilo? Então, eu vou até passar, porque eu não vi. Para ser bem sincero, o Bolsonaro, para mim, o governo Bolsonaro, na verdade, é página virada, então eu não tenho prestado muita atenção nos Nossa, movimentos dele, ou na falta de movimento dele, né? mas é de uma Mas, enfim. insensibilidade, é um fascista mesmo. Nossa, Acho, impressionante. acho, Coração de gelo. sempre algo meritório, um ser humano meritório no sentido de mostrar Mostrar sentimentos, né? sentimentos, né? Isso. Aliás, Isso ô em Vitor, tese e conceitualmente, mas eu não consigo opinar sobre o fato concreto. aliás, esse aspecto que o Xará falou foi um dos pontos de crítica, né? Que durante toda a pandemia faltou ao Bolsonaro algumas manifestações de empatia, né? E que para alguns esse choro, além de não ser verdadeiro, ele ser tardio. Como é que você viu o choro do Bolsonaro? Eu concordo com a Tati, de maneira geral, acho que é isso. Ficha caindo, né? Tá batendo aquele déjà vu. Né? Daqui a 20 dias estou fora, que eu vou fazer? E eu acho interessante porque o Bolsonaro sempre foi um lobo solitário, né? Sempre atuou no Congresso, 28 anos de Congresso, sendo um lobo solitário, não era um homem de partido, nem nada disso. Ele era aquele parlamentar meio corporativista, gerador de frases de efeito e tudo mais. Então, ele basicamente, eu acredito que ele encerra a carreira. Né? Porque para ele se manter no cenário, ele precisa ser um cara de partido. Ele não gosta de fazer esse papel. Eu acho que ele meio que. E a turma está pedindo, né? Vamos lá, assume o papel de opositor. Não vai, eu acho que ele não faz isso. Ele não vai fazer, não é DNA dele. Então, acho que bateu toda essa sensação aí. Imagino que tenha sido genuíno também. E concordo com você que, assim, tivesse esse silêncio de 40 dias ocupado mais tempo ao longo dos últimos 3 anos, talvez ele não estivesse chorando. Né? Estaria Eu eleito. acho que ele não estaria chorando, porque ele seria reeleito. Mas já foi. Né? Pegando o seu comentário aqui da questão, eu também, diferente do que se falou logo no primeiro momento, né, constatada a derrota do Bolsonaro, de que, porque veja só, politicamente, né,
o país está muito dividido e ter 58 milhões de votos e ter perdido por uma diferença tão pequena, assim, faz dele um derrotado no que diz respeito ao resultado final, mas ele é bastante relevante, porque é alguém que tinha sob si o ônus de exercer o poder, que já não é pouca coisa. O ônus de exercer o poder num momento tão desafiador em que você teve uma pandemia e você tem uma guerra no coração da Europa, o que gera uma complexidade bastante grande. Então, ainda assim, ter demonstrado a resiliência de tendo cometido todos os erros que cometeu em termos de comunicação, não foi pouca coisa, e ter conseguido o que ele conseguiu em termos de voto, tem aí uma relevância grande. Fosse alguém mais afeito à política, eu acho que, de fato, né, teria um papel muito relevante na liderança da oposição. Mas, como você bem disse, e o Xará, durante muitas vezes chamou atenção, né, o Bolsonaro ele tem uma certa ojeriza política. A maior prova é que ele achou muito mais negócio, ou talvez não tenha tido alternativa, de pegar um partido de aluguel com o ônus de ter que carregar um Costa Neto na bagagem e não ter conseguido, com tanta popularidade, uma questão que muita gente imaginava que seria razoavelmente fácil para quem estivesse na posição dele, que era organizar um partido, né? Então, realmente, também não acredito que o Bolsonaro, pelo menos, talvez ele, como carisma, talvez possa exercer um papel ao longo do mandato, ou talvez fique aí se preservando e nas vésperas da próxima eleição tente aí uma coisa, mas sinceramente eu não acredito que ao longo dos próximos anos ele vai liderar uma oposição sistemática. Eu acho que não, acho que a oposição que vai ter ao governo, ela vai nascer das próprias pessoas, né, do sentimento antipetista e de alguns parlamentares que foram eleitos. Em relação ao choro do Bolsonaro, eu acho que isso, como a Tati disse, né, traz ele à dimensão humana. Acho que aquele choro ali deve ser uma série de coisas, né? Acho que a frustração, né, a própria demonstração de apreço daquela senhora ali por ele, uma coisa espontânea, natural, que deve ser tocante mesmo. Acho que toda a carga emocional, né, que ele acumulou, né, de quando ele começa a despontar nas pesquisas, sofre um atentado, quase que perde a vida, foi atacado de forma intensa, incessante durante todo o seu mandato. Então, talvez aquele choro ali tenha sido o resultado de muita tensão acumulada ao longo do tempo e traz ele a uma certa dimensão humana, o que talvez tenha faltado, né, ao longo, especialmente da pandemia. Bom, mas como o Xará lembrou, né, Bolsonaro, pelo menos nesse momento, página virada, talvez daqui a algum tempo tenha um papel a ocupar como líder de oposição, mas nesse momento agora é a transição. E é o seguinte, Xará, a diplomação do Inclusive, Lula. só um minutinho, virou meme. Não sei se vocês viram, se você falou da pandemia, virou meme a questão assim, colocaram a foto dele chorando porque perdeu e a foto dele rindo das vítimas durante a pandemia. Então, Ah, assim, sim, esse choro dele, em contraposição à postura dele durante a pandemia, exato. é Pegou quase assim. que um meme pronto, né? Sim, sob medida para ser usado numa narrativa, ainda que desonesta, mas que cai como uma luva. Xará, a diplomação do Lula ia ser dia 17, dia 12, dia 9, estão querendo antecipar. Aqui que você, pessoalmente, atribui, se é que atribui alguma coisa, essa pressa aí em diplomar o Lula? É para não deixar crescer nenhum espírito golpista? É para poder entrar nos Estados Unidos? Porque há quem diga que hoje, se ele entrar sem passaporte diplomático, talvez entre, mas não saia. A que você atribui essa pressa aí? Acho que ele sai sim. Ou enfim, não sei, a gente pode aqui fazer ilação, não tem ideia. A ideia Eu é acho que essa. não, A eu, tudologia é isso, né? então, eu não lembro quando é que foram as diplomações dos outros presidentes, ou a data tal, mas eu acho que foi meados de dezembro, por aí, Sim. É não que sei se essa está data já foi muito alterada diferente. 3 vezes, né? Era dia 17, antecipado para dia 12, agora estão falando dia 9, né? É. Eu não sei se é pressa ou se é problema de agenda, que ele quer viajar para os Estados Unidos já diplomado também, tem um simbolismo nisso e tal. Acho que também pode ter ligação com essa questão do pessoal nas portas dos quartéis tal, para ajudar na desmobilização. Pode ser uma série de coisas. Pode ser, assim, eu quero já anunciar aqui, estão cobrando dele, né, os ministros tal. Ele falou, bom, deixa eu me diplomar que eu vou anunciar os ministros, enfim. Pode ser uma série de coisas, não sei. Não tenho opinião formada, não. Então, se fosse uma loteria federal, você marcaria um triplo. Eu acho que sim.
Loteria Federal não, Loteria Esportiva. E você, ô O Victor? esportivo. Se fosse a loteca, para não dar zebra, você marcaria um triplo ou você tem algum palpite? Não, Macariotipo. Eu tô achando meio estranho esse excesso de reunião no hospital, né? Rolou uma reunião no hospital outro dia, foi submetido a uma cirurgia, ninguém falou direito o que era, sei lá. Sabe que vaso ruim não quebra, né? Mas não sei se tá com a saúde 100%. Mas não tem Ah, nada não, a ver com isso não tem nada a ver com a diplomação, isso é só uma especulação. Que é aquilo que a gente sabe fazer de melhor, opinar sobre todas as coisas. não deve estar com a saúde 100%. É que, Ah, assim, já tem pode uma certa demorar idade uns também, né? 4 anos, né, aí para Já tem ir uma certa É, empacotar. idade, né? Rodou com o não, pneu murcho. tem gente que passa 30 anos sem estar com a saúde 100%, né? É, Mas é então. que o exercício dessa função em particular, é muito desgastante. Tá aí a E dá Rosiana para ver Sarney, isso né? quando você olha a foto do cara quando ele entra e a foto quando ele sai. Dá uma quebrada forte, né? Dá. E o Lula já está quebrado, né? Tipo, vai sair como de lá, né? Então, eu fico pensando aqui, porque vai trabalhar loucamente, porque é só abacaxi. Vamos falar agora, vamos nos despir das questões de Talvez o só Alckmin, abacaxi lá. talvez o Alckmin Né? seja o primeiro-ministro, né? Talvez o Lula vai ter um governo em que ele vai Ou o delegar Haddad. mais. É, o Alckmin, É, o Haddad, eu tô mais pro Haddad. o Porque o Haddad, com o Alckmin É, é. Não, o O Alckmin Alckmin não é da mas o turma, da Alckmin, turma. o mas o Alckmin não é Alckmin da está tendo um patota. papel de destaque na transição, né? Essa transição é uma conversa fiada, né? Putz, É uma chá da conversa fiada. cinco. É só para acalmar o Pelo amor pessoal de da Deus. Faria Lima, o que o Alckmin fala? Nossa, Não, que o nossa. Alckmin está falando? Assim, você viu o texto da PEC? A gente vai falar da PEC depois, né? Mas você viu o texto Sim, da PEC? lindo. Ele falou o que a respeito disso? Me fala uma frase dele para Faria Lima. A Aliás, gente. na transição inteira. Não, A teve até única, um dia aí. Não, aquele dia, teve um dia aí que o Alckmin tentou colocar um paninho, mas realmente, dadas as isso, circunstâncias, não, mas não teve muito claro, mas efeito. precisamos de dinheiro para investimento também. Ô, Isso. Tati, deixa eu colocar você aqui no nosso bolão. E afinal de contas, essa antecipação da diplomação do Lula, você arriscaria um palpite do porquê 3 datas e sendo antecipado? As hipóteses foram as levantadas aqui pelos colegas. Não vejo nada além disso, a gente não sabe ao certo. Talvez uma forma de. Eu acho que o Alexandre de Moraes deve estar incomodado com as manifestações do quartel, ele está querendo dissipar o mais rápido possível. Então, para eles, né, quanto antes o pessoal tirar o cavalinho da chuva, melhor. Olha, eu não sei o nome da moça, mas eu vi uma advogada falando e me pareceu fazer sentido de que assim, que o Lula quer ir para os Estados Unidos falar com o governo americano, que aliás mandou um representante para conversar com ele aqui, né? Mas a justiça e o governo nos Estados Unidos não se confundem tanto quanto no Brasil, né? E existem lá os processos da Petrobras, da Lava Jato e tal. Então, o Lula hoje ele não tem passaporte diplomático. Uma vez diplomado, ele passará a ter passaporte diplomático, o que garante, o que funciona como um salvo-conduto contra qualquer iniciativa da justiça americana contra a presença dele, né? E, Poderia um maluco pedir a prisão do cara lá, é isso? então, né, E vale eu não sei lembrar, se Ia ser, conta com como ia, foro privilegiado ia, também. ia Assim, ser, ia com ser já passaporte bacana. tentando, diplomático ele não, Hã? com passaporte Imagine diplomático ele não poderia ser, o Lula é, aterrissando em Nova York e sendo levado pelos camburões, assim, ai, que seria um coisa negócio. linda, gente. Para então, de fazer sonhar com essa cena. vocês se Para com lembram? isso. Nossa, Vocês se lembram de depois da Lava Jato, Ah, as andanças do Lula ou da Dilma deles terem colocado os pés nos Estados Unidos? mas não é um país que eles gostem também, né? Vamos combinar. Eles gostam da curtem Ah, a mas Estados turma. Unidos é a sempre legal de França. visitar, vai. Pode não gostar, mas. Eu também acho. Mas Aliás, eu acho um preferem a país França, incrível de né? se visitar. Tem todo tipo de Eu A turismo. também gente acho. gosta. Agora, mas os caras não gostam né, do Tio Sam, Um rolezinho poderoso em Tio Nova Sam. York, hein? Quem não gosta, hein? Ah, até a Manuela Dávila vai lá para New Gosta. É, York. Nossa, Manuela, você vê, a Manuela, É, tadinha, ela entrou no avião,
achando que é para Cuba e desceu em Nova York, tadinha. Fez uma confusão lá danada, Pô, né? É verdade. Bom, eu tenho comigo que o Lula ele quer fazer uma viagem, né? Visitar os Estados Unidos é quase que um pedágio obrigatório, mas eu acho que ele deve ter sido orientado a fazê-lo Só, com o devido, com devida passa, retaguarda legal e na para condição de não. presidente certificado com um diploma, com um passaporte diplomático para não correr riscos, porque a justiça Hum, americana ela opera independente do governo americano. Então, por mais que o governo americano tenha dado sinais, reconheceu a eleição do Lula, mandou semana passada, ou essa semana ainda, né, gente da Secretaria de Estado americana, acho que ele não quis correr risco, mas boa vamos teoria lá. essa, hein? Eu Hã? gosto dessa teoria. Eu Gosto acho que dela, tem acho eu acho bem. que tem um fundamento. É, Acho que o segundo morreu de velho. Falando em é, Lula, né? Nós estamos aí agora avançando na questão da votação aprovada na Câmara, na comissão, mas que vai ser mandada à plenária aí a PEC, a PEC que alguns simpaticamente chamam da PEC da transição, que eu chamo PEC do arrombo, é, ou PEC de arromba. Ô, Xará, cada dia que quanto mais eu leio o noticiário, mais eu lembro de você dizendo que jamais que o Congresso iria aprovar alguma coisa 4 anos assim, né? Que ia ser no conta-gotas, afinal, como já ensina Maquiavel, né? O mal você faz de uma vez, mas o bem você faz aos poucos, né? Mas ficou dois, né? No fundo, é assim, até eu menosprezei a capacidade de, digamos assim, ceder a barganha do Congresso, né? Porque o Congresso vai pegar lá a RP9, que já não é mais PEC. Se bem que o pessoal está falando aí de orçamento secreto ainda, né? Os jornais estão meio no meio do caminho. Então, o orçamento secreto vai continuar. Vamos ver o que o STF ia se reunir hoje, não sei se teve pedido de hoje. vista ou não, né? Mas, enfim, o fato é que, a depender do Lula, vai continuar esse negócio. Porque Mas não é mais emendas do relator. Então, mas era a arma que ele tinha, né? Tem para aprovar a tal da PEC. E foi por dois. Quer dizer, o texto saiu por 2 anos no coisa. Aliás, eu estou chamando de PEC fura-teto. Alguém falou PEC fura-teto, um dos políticos aí que é contra tal, e eu acho que é o mais adequado. PEC fura-teto, tá E bom. Está é, convencionado, seguindo o voto exato. do relator, a não ser que alguns dos nobres conselheiros tenham alguma manifestação em contrário, a partir de agora trataremos com o PEC fura-teto. PEC fura-teto. E o fato de ser 2 anos livra a cara do Lula de ter que negociar no ano que vem, mas, assim, para o mercado é como se fosse 4 anos. Na Com verdade, certeza. é assim, na verdade é eterno, porque como é que você vai tirar esses gastos? Os caras vão colocar um monte de gasto. E não é gasto para este ano e para 2024, é Não gasto tem nada de permanente. extraordinário, né? É Não gasto tem, ordinário. é gasto ordinário. Os caras não, vão, não. programa aqui, programa Y, Você programa não, Z. não tem a menor possibilidade de tirar os R$ 600 daquilo. Não tem. Imagina. Não, os R$ 600, se fosse os R$ 600, estava bom. O problema são Não, mas os outros 100 bi, além dos R$ 600, porque R$ 600 você precisa de 80 bi. Os caras É estão capaz aprovando de ser, 100 bi é a capaz de até mais. aumentar a taxa de natalidade aí. Pô, assim, os caras vão fazer uma esborne, um negócio assim, e tudo programa permanente. Então, daqui a 2 anos, vai aprovar de novo. O Lula vai ter que molhar a mão do Congresso e tal, mas vai aprovar de novo. Esse negócio é permanente. E, sendo permanente, nós estamos falando aí de algo como 2% do PIB, né? Um pouco mais até, uns 2,5% do PIB, de gastos adicionais, todo ano, para sempre. Não tem como acabar bem. Tá fechado. Independente do nível de atividade econômica. Independente. Já E, e, tá, já sem, tá, já tá contratado. e sem se discutir, sob nenhuma ótica, qualquer nível de diminuição de despesa. Então, primeiro você aumenta a despesa para depois diminuir, né? Não faz mínimo sentido. Mas vocês não estão contando com a
como é que é o Chapolin, o Chapolin Colorado? Astúcia. Com astúcia do governo, que é o seguinte: esse dinheiro a mais vai provocar um aumento da atividade econômica de tal maneira que lá na frente nós vamos ter um aumento da arrecadação que vai pagar e ter troco desse aumento de despesa. Ô, Tati, você muito ligada aí, né, à formação do Partido Novo, que eu acho que ideologicamente é o único partido que de fato tem uma pauta liberal, né? Como é que você vê que em 2022 a gente ainda ouça esse discurso do Estado como indutor do crescimento, né, que permeia a argumentação em relação a essa PEC, aí a PEC do fura-teto, como disse o Xará? E como você bem disse, o Novo é praticamente o único partido realmente com viés liberal, que eu ponho a mão no fogo, eu falei, eu tenho certeza absoluta de como esses deputados que estão lá vão votar. E ele encolheu e cresceu uma direita que é um Frankenstein em termos de ideologia econômica lá, absolutamente de tudo. Não dá para contar com responsabilidade fiscal, com os princípios básicos de liberalismo. Então, a gente está super, super vulnerável, né? O pessoal que depois do primeiro turno falou, nossa, o mercado super acalmou, não, tem 99 caras do PL lá. E hoje estão fazendo uma lambança. Acho que a gente tem que ficar muito atento ao que vai acontecer hoje na votação do STF, porque vão votar a constitucionalidade do orçamento secreto, ou emenda do relator, chama como quiser. Provavelmente vai passar, porque, enfim, acho muito difícil cair, né? Isso aí seria uma grata surpresa. E aí virou uma arma poderosíssima. A gente não estava acreditando que ele ia conseguir negociar antes mesmo de assumir um pacote desse tamanho, mas ele realmente está com... Esse negócio de orçamento secreto foi uma desgraça. E o pessoal que bateu muito na época, e os bolsonaristas, não, vocês estão perseguindo o Bolsonaro, não, deixa ele... Agora o efeito vira contra o feiticeiro, porque se abre um precedente, a mesma coisa com o teto de gastos, abriu a porteira e os absurdos. Agora a gente vai ter que aguentar isso aí. Mas eu tenho a sensação que, à luz da razão e do bom senso, o STF não poderia interferir nessa questão, porque me parece que eu acho que o Congresso teria autonomia para votar isso. Contudo, né? Se ferir a Constituição, né? Então, contudo, são como nós guardiões da Constituição. Contudo, como nós estamos no Brasil e como o Supremo deixou de ser uma casa de proteção constitucional para ser ali uma câmara de operadores políticos, eu desconfio que vai ficar tudo como está. E ainda vão dizer o seguinte, que o Congresso tem autonomia para decidir sobre isso. Ô, Vitão, essa PEC aí da fura-teto, eu li de uma consultoria política que ainda existe uma certa... No plenário existiria uma certa resistência a aprovar por mais de um ano. Aí você, mais ingênuo, pensa assim, né? Poxa, esses políticos nossos, né? Eles entendem a gravidade do momento, mas não querem ceder isso assim, né? Assinar um cheque em branco por 4 anos. Mas a gente sabe que não é isso, né? E aí, como é que você vê? Você acha que vai passar no plenário aí por 2 anos? Vai ser um ano e todo ano o Lula vai ter que dar uma beijadinha de mão aí para poder fechar as contas? Olha, não sei, talvez tenha mais dificuldade no Senado que na Câmara, né? Tem que passar nas duas casas. Que o Senado é um pouquinho mais conservador. Eu acho que está feita a esbórnia já. Até lanço a pergunta para você, que conhece aí as, os bastidores do mercado, entende o mercado, acompanha o mercado. Essa esbórnia está precificada? Eu acho que tá. Eu acho que o mercado, eu acho que o mercado não fica de braços cruzados esperando. Não acho. É claro que a concretização de um fato sobre o qual ainda pode existir algum tipo de dúvida sempre deixa um rabicho, né? Mas acho que o mercado vem pondo preço. Mas, enfim, vamos esperar. É que assim, né? Eu tenho tempo suficiente de mercado para ver que o mercado também, assim, gosta de ter uma certa esperança e gosta de acreditar, né? Gosta de achar que vai ser diferente, né? Qual é o Lula que vem aí? É o Lula 1, Lula 2 ou a Dilma? Né? Eu acho que está mais para Lula 2 e Dilma do que para Lula 1, até porque o cenário externo
É absurdamente, né, desafiador. Certeza absoluta. Não existe a menor chance de Lula 1. Já foi, Em já está relação a essa evidente. PEC, eu acho o seguinte: ela só não será aprovada para 2 anos, não por nenhum tipo de consciência ou responsabilidade fiscal da classe política, ou porque esteja sensível a ser um momento extraordinário ainda por consequência da pandemia, nada disso. Eu vou na linha do Xará. Eu acho que eles não vão dar mole. O Lula hoje, eu acho que ele não tem, ele encara um país dividido, ele tem uma posição, ainda que tendo sido eleito, mais frágil do que quando eleito da primeira vez, né? Um cenário externo bastante desafiador, então acho que ele vai ter que comer na mão, e eu acho que os caras não vão dar essa moleza de dar 2 anos para ele. Eu acho que se derem 2 anos para ele, nossa senhora, eu acho que é uma vitória assim maiúscula. Pede 4, pede 200. Se vier para cima de 2 e para cima de 100, é um super lucro. Você já pede com aquela gordura lá mesmo, né? Que é É para ter o verdade, que negociar. concordo com Então, você. acho que vai ser. Se o Lula conseguir passar, né, por 2 anos, nossa, eu acho que é uma vitória. E aí sim, talvez essa questão da PEC explique um pouco esse atraso em divulgar o ministério. Por quê? Pô, o ministério é uma super moeda de troca, né? Então, acho que se anunciar o ministério antes, você perde essa moeda de troca. E É, detalhe, quando você indica um ministério, você vai agradar uma galera, mas você vai desagradar um número grande de gente. O que não falta é postulante de cargo. Então, acho que o Lula espertamente está esperando passar essa PEC para aí sim ele poder usar ali para acertar a conta e se ele tiver que ter desagradado alguém, a PEC já foi. Vamos ver o que nos, Deixa eu nos... só para complementar aí a pergunta do Vitor sobre o mercado, o mercado sim precificou na curva de juros, não no dólar. Sim, Acho que o dólar concordo. até, acho que o câmbio até precificou, mas é que como lá fora o dólar se desvalorizou, então ficou uma coisa pela outra. Na curva de juros, O mas dólar está até um precificou pouco. O assim, dólar está com uma cara de baratinho, né, Xará? pois é, tá apetitoso. O ponto é, você tem muita incerteza sobre quanto isso vai afetar de fato a inflação lá na frente. Sabe que afeta, mas a gente não sabe quanto. Então vai ser meio que sapo na panela. Você levou um susto no início, já colocou lá mais 1,5 ponto percentual ali na curva de juros, e agora você vai observar ao longo do tempo. Aí você vai ter surpresa negativa de inflação, de repente uma surpresa assim, um negócio, nossa, mas por que essa inflação tão alta, tal? E aí o mercado vai precificando aos poucos o desastre. É, E vamos ver. isso tudo somado à queda de produtividade, né, que é o mais importante no país, porque você pode até aumentar o dinheiro, exploração, aumentar o consumo, mas investimentos, pessoas acreditando no país, né, cabeças pensando, evasão, inclusive, de pessoas, né, com poder aquisitivo, isso tudo você vai detonando com a produtividade do país. Então, cenário a longo prazo é... Ô, Tati, nossa, eu vou me superar agora na minha capacidade de emendar assuntos. Já que a Tati falou em evasão, o nosso ministro, Paulo Guedes, parece que anda magoado, diz que não teve seu papel valorizado, reconhecido, o que, de certa maneira, eu concordo com ele, né? E ele diz que vai embora. Eu não ouvi da boca dele, mas li aí em mais de um lugar essa declaração sendo atribuída a ele. E aí, Vitor, você acha que o Guedes vai embora? embora do E país? ou ele vai embora, ou ele vai ser secretário de Finanças aqui de São Paulo, repetindo um pouco o caminho do Henrique Meirelles? Não, secretário de Finanças não, de jeito nenhum. Não, eu não sei se vai embora, mas ele pode vir onde ele quiser, né? Acho que ele tem essa Aliás, autonomia de aliás, independência. um cara com Ó, a continue. não, um cara com a condição do Guedes, ele só assume um papel desse de ministro porque ele tem ali uma vocação pessoal, né? Porque ele tem uma condição financeira, um cara milionário, né? Pode viver onde bem Não vai ser, entendê-lo. não vai ser secretário, não. Também Até acho. o Afif até falou, pô, isso é nosso sonho e tal, mas a gente acha muito difícil, porque
essa função aqui em São Paulo é uma função meio burocrática, né? Não é. Sim, sem sombra de dúvida. Ele até fala, é só atividade tem uma função burocrática e o cara é um pensador e tal, não vai querer. O Meirelles tem uma certa devoção pelo poder. Então, ele estar em algum momento na crista da onda é importante. O Guedes acho que não tem isso, né? Então, o Meirelles, pô, virou secretário, né? Estava ali, né? Estava ali nos bastidores do poder, né? Eu acho que o Guedes não tem essa pretensão. Não vai ser secretário, nem se sair do país, enfim. Também saiu, né? Se você tivesse na posição dele, você saía? Opa! E aí, Xará, o Guedes vai embora, não vai? Vai ser secretário de São Paulo? E Eu tô com... ele reclamou que não foi reconhecido por quem? Eu acho que foi uma Também não reclamação entendi isso. geral, assim. O cara é ídolo de todos os bolsonaristas. Não, então, porque é importante É, saber, porque, claro, eu acho que é por parte do mercado, porque os bolsonaristas amam de paixão. Eu acho que O é isso, por parte do Bolsonaro ama de mercado. paixão. Eu acho que por parte do mercado é o seguinte: o mercado colocou o Guedes. Teve dois pecados o Guedes. Primeiro, que ele não tocou a reforma tributária, que inclusive já foi anunciada pelo governo Lula como a primeira reforma grande que eles vão tocar. E vai ser a Nossa. PEC 45, vai ser um golaço. O mercado vai gostar. Ninguém está prestando atenção nisso, porque tem a PEC do fura-teto e tal. Mas, pô, se eles conseguirem emplacar esta reforma que deveria ser tocada pelo Guedes, vai ser um golaço do governo do PT. Bom, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto foi o furo no teto em 2021. Aquilo ali foi. É assim, o Guedes, o tempo inteiro, ele resistiu até outubro de 2021. Né? Pô, chamando todo mundo ali no Ministério de Fura-teto e tal. Chegou uma hora que ele espanou, Sucumbiu. né? Sucumbiu à questão política. Você pode falar assim, mas não tinha jeito, porque o político acaba dominando, tal, mas ele tem que, ele vai ser criticado, não tem jeito, né? E ele deixou, digamos assim, você imagina se nós estivéssemos chegando hoje, governo Lula, sem ter furado o teto, com exceção de 2020, que foi a questão da pandemia, que isso aí não tinha muito jeito. Olha o ônus que o Lula teria, né, adicional, ele ia fazer de qualquer jeito, mas o ônus adicional seria muito maior. Então, Sim. assim, são essas duas coisas que o mercado critica. E eu acho que está certo. E ele tem que reconhecer. Bom, tem que reconhecer. Cada um reconhece o que quiser, mas essa é a bronca do mercado com ele. E aí, Tati, você acha que a reclamação do Guedes de não ter sido reconhecido, ter tido seu valor e de ameaçar ir embora do país, você acha justa? Embora do país, acho que, sei lá, o dinheiro que ele tem, as possibilidades que ele tem mais é que ir mesmo, se ele quer ir. Eu achei meio que um drama desnecessário. Mas ele fez muita coisa boa, mas eu concordo que eu tenho muitas críticas, assim, bem que acho que não estava 100% na alçada dele, mas tinha momentos que eu olhava para o Paulo Guedes e falava assim, como que um liberal está se sujeitando a isso? Na pele dele, talvez eu falasse assim, isso aqui eu não aceito. Tchau. Né? A PEC Kamikaze, né? O Fura-teto, teve alguns momentos lá que ele parecia a Dilma no poder. A gente tem até memes falando, Dilma, é você aí? Então, tem Olha, críticas. né? Aqui no nosso bate-papo, nós fizemos várias vezes, nós apostávamos quanto tempo o Guedes ainda ficaria. E eu sempre disse que ele ficaria até o final, e era a minha torcida e a minha convicção. A minha torcida é pelo seguinte: se ele saísse, duvido que entrasse alguém melhor no lugar. Então era dali para pior. Concordo, Então eu concordo. rezava para que ele ficasse, porque se ele saísse, seria ele ter sucumbido a todas as pressões fura-teto, como o Xará falou, e quem entraria no lugar dele seria pior ainda. Então, eu sempre torci para que ele ficasse. E acho que ele mesmo, num dado momento, falou o seguinte: o único cara que pode pôr um limite no Bolsonaro sou eu. Então, foi o que ele disse: ó, só sai daqui a tiro, e o Bolsonaro vai ter que ter o ônus de me mandar embora, né? O que não seria simples para o Bolsonaro, uma vez que o tempo inteiro o Bolsonaro chamou ele lá do seu posto de Ipiranga. Concordo com o Xará, eu acho que ninguém é perfeito. Talvez se ele tivesse batido o pé
e nós tivéssemos, como acontece nos países desenvolvidos, lá nos Estados Unidos, lá que fecha a repartição, fecha tudo, talvez isso servisse de acelerar o processo de privatização, talvez isso pudesse colocar em pauta, por exemplo, a questão da estabilidade do funcionalismo público, porque alguma solução teria que ser encontrada. Encontramos, no final das contas, a solução mais fácil. Vamos se endividar mais. Em relação ao Guedes ir embora do país, cara, assim, eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer por convicção. Porque se você esperar gratidão e reconhecimento, a chance de você se frustrar tende a 100%. Então, tudo que você faz na vida, eu pelo menos sou assim. Se eu vou ajudar uma pessoa, se eu vou ajudar alguém, eu faço porque eu entendo que aquilo é o melhor, não espero absolutamente nada em troca. E se vier um muito obrigado, se vier algum reconhecimento, ótimo, que bom. Mas eu nunca espero. Porque, assim, com 55 anos, com essa barba branca aqui, eu já tenho tempo de vida suficiente para saber que esperar por gratidão e reconhecimento, cara, é a certeza de você quebrar a cara. Então, assim, me parece um pouco ingênuo de um homem experiente como o Guedes, né, se ressentir. Eu acho que ele tinha que ter agido, como eu acredito que ele agiu, em linha com suas convicções, né? As nossas críticas, elas são conceitualmente válidas, mas a gente sabe que entre a teoria e a realidade, né, existe uma distância grande, né? Quem dera, se a gente não vivesse numa democracia, né? Se fosse lá no Chile, quando ele deu uma força para o Pinochet, né, que o cara metia a caneta lá e resolvia, talvez o resultado da política dele fosse outro. Mas, enfim, eu, pelo menos como cidadão brasileiro, acho que ele cumpriu um bom papel, ainda que passível de crítica. Tenho certeza que sentiremos falta dele. Sentiremos muita falta. Nós vamos olhar para trás um dia e falar, putz, grilo, pensar que um dia a gente teve o Guedes de ministro e hoje nós temos isso aí. Bom, mas vamos seguir em frente aqui. Hoje nós temos bastante coisa para falar, temos que administrar aqui. O, o Rogério Marinho surge aí correndo por fora na presidência do Senado. E há quem diga que o troco do Bolsonaro vai ser por aí, que com o Rogério Marinho na presidência do Senado, eu vou fazer quase que uma enquete aqui, tá? Para a gente poder avançar um pouquinho mais. Primeiro, duas perguntas em uma. Rogério Marinho é um candidato viável para ganhar a eleição no Senado? Se ele ganhar, sim, aumentam as chances de finalmente ter um processo de impeachment de um ministro do STF. Vou começar pelo Vitor. E aí, Vitor? Você acha que o Rogério Marinho tem chance? E se ele ganhar, tem chance de um ministro supremo, o Alexandre de Moraes em particular, sofrer um processo de impeachment? Que está cada dia gerando um desconforto maior, né? Eu sinto que a própria classe política se incomoda. O Marcel tem liderado um movimento nesse sentido. Marcel Van Hatten. Eu acho que sim, o PL tem 14, né? Você precisa de 41 votos. Aí é uma questão de quão coeso está esse bloco, entre aspas, de oposição. Porque se somar todos, dá mais de 41, né? 41. Então, assim, em tese, ele teria condições de ser um candidato forte. Mas aí você sabe que tem muita traição, voto é secreto, aquela confusão, né? E o Rodrigo Pacheco é mineiro, né? Então, assim, em tese, ele teria condições, se de fato aglutinasse todos os partidos de oposição, ele teria mais de 40 votos. Mas aí tem aquela trairagem para o mundo. E se Então, ele for eleito, você fica, acha que o Alexandre de fica Moraes um pouco corre de risco? interrogação. Acho que não. Você viu Mesmo aquela com ele eleito? reportagem daquela jornalista do Poder 360? O cara Paula Schmidt. sabe todos os segredos. O cara tem tudo, todo mundo está na mão dele. Eu acho que ele não corre risco. E você, Tati, você concorda, parece concordar aí com o Vitor. E principalmente a última frase, né? Tá tudo na mão dele. Ele com certeza tem ali acusações na mesinha dele de todos os senadores, deputados, todos não, mas a maioria lá. E qualquer tanto que o próprio Flávio Bolsonaro, né, no começo do mandato Isso. dele, arquivou a CPI da Lava Toga. Então, esses caras não têm culhão para fazer nada com o STF, infelizmente. O Marcel é um dos. Por isso que ele está liderando, porque o cara não tem rabo preso com ninguém, é um cara ético, correto, mas coisas Mas ele é desse. da Câmara, né? Isso aí tem que ir pro E ele é da Senado. Câmara. Xará, será que nós caminhamos para uma unanimidade rara aqui no De Tudo Um Pouco? Que sim, talvez eu discorde um pouco da chance do Roberto Marinho, eu acho que tem Rogério. pouca chance desculpa, Rogério. O Pacheco é o típico representante do Centrão, com o apoio do governo, acho bem difícil batê-lo, bem difícil. Né? Já está tudo amarradinho, que Logo, nem o Lira na Câmara.
Aí a segunda, mesmo que ele fosse eleito, acho difícil. Precisa ter uma espécie de clamor das instituições, digamos assim, né, para ter um impeachment de um ministro do STF. A tal ponto, independentemente de, claro, a gente não sabe o que ele tem na mão, se ele está fazendo chantagem, tirando esse aspecto, mesmo que não tivesse isso, você precisa ter que já começou, né? Você lê vai, algumas pessoas escrevendo, jornalistas escrevendo, tal, colunistas escrevendo, olha, está um pouco demais, tal. Precisaria crescer essa sensação de que está Queira ou um não pouco queira, demais, tem né? mais de 180 deputados já se manifestaram, né? Isso. Então tem um chão aí, né? Que não é fácil, mas já começou. Isso, vamos dizer, mas tá longe ainda, né? Tá longe de você chegar numa massa crítica a ponto, não, putz, esse cara aqui. E aí você tem que ter o corpo do STF também contra o cara, né? Esse é um conjunto de coisas, não são os bolsonaristas na rua. Isso é um elemento e ainda pouco relevante. Teria Você que ter precisa um. ter as instituições falando que o cara está completamente fora do esquadro. E Temos uma a rara gente não vê isso, né? temos uma rara unanimidade aqui, pelo menos no que diz respeito à possibilidade do impedimento. Eu acho que, de fato, né? Eu fico me perguntando o que que o Alexandre de Moraes ainda precisará fazer, né? Porque quando eu vejo que ele cala através da cassação, da censura, das redes sociais, dos deputados mais votados do país, né? Que ele cala o direito dessa manifestação, isso já para mim seria suficientemente assustador. Quando você vê que isso acontece depois de inquérito de fim do mundo, de uma sucessão de arbitrariedade, eu fico me perguntando o que que Alexandre de Moraes precisa fazer ainda. Mas eu concordo. Eu acho que o Rogério, é, o, o Rogério Marinho. Pacheco, perdão, né, Rodrigo Pacheco, eu acho que é um político extremamente habilidoso, acho difícil tirar ele de lá, da reeleição dele, assim como o Lira, para mim, favas contadas, e o Rogério Pacheco também, e obviamente que ele continuando lá, enquanto ele estiver lá, nós não vamos ter esse enfrentamento aí institucional. Eu concordo, temos pelo menos uma unanimidade em que não vai ser dessa vez. Fico me perguntando ainda o que vai faltar. Bom, eu queria agora falar rapidamente, nós temos aqui, eu queria ver se a gente consegue. Não dá para deixar de falar da Cristina Kirchner, né? Queria que rapidamente cada um falasse, acho que repete meio que a história do Lula, né? Foi condenada à prisão, mas não vai ser presa, e daqui a algum tempo vão anular tudo isso aí, né? A Argentina parece cada dia afundar mais. Alguém discorda? Tem algum comentário adicional para fazer sobre isso? Concordo totalmente, velho. Né? Não, meu Perfeito único o Tá que você falou. comentário é que assim, não é surpreendente, mas não deixa de ser um pouco chocante. Você vê todo o pessoal da esquerda do PT oferecendo assim sua solidariedade à Ah, Cristina, mas não bandido é tenta assim nem mesmo, né? disfarçar, nem ficar quieto, eles vão assim com a narrativa clara mesmo do Lula, que ela é uma vítima, né? Não é o povo que está sendo roubado lá na Argentina, né? O Povo, processo se dane. Não, o povo que se dane. Então, minha solidariedade à Cristina, assim, eu falo, tem muita cara de pau. E é uma história que se repete em qualquer lugar, né? Eles chegam ao poder, se lambuzam, né? Assim, eles não têm limite, é uma roubalheira, assim, porque, na verdade, como eles não roubam apenas para enriquecer, como eles roubam para um projeto de poder, então o roubo tem que ser estupidamente maior. E ao ser estupidamente maior, ele escapa entre os dedos, perde o controle, né? Que, assim, trazendo isso para o microcosmo, foi mais ou menos o que aconteceu em Santo André, né? Quer dizer, enquanto era para roubar para causa, o Celso Daniel até aceitava, mas chegou uma hora que era tanto dinheiro, a gente podia pegar um pouco para a gente também, né? E essa mecânica, ela se repete, né? Então, agora, no Peru, nós tivemos aí, eu acho que deu 2 anos da eleição do presidente lá, não, né? Não, Não deu 2 anos, né? não, eu nem sei se. Eu acho que é menos de um ano. Eu preciso ver Olha, aqui, eu peraí. coloquei esse fundo de tela aqui como uma imagem, uma vez que eu estou em período de férias, e eu acompanhei muito superficialmente. O que eu vi que aconteceu é que houve um processo de impeachment. Agora, eu não sei. O presidente lá foi preso, não foi? Ele fechou o Congresso? Foi Qual que é a preso. última? Qual que é a Ele última quis, na notícia? verdade, Ele ele já quis, saiu.
Ele foi Já fichado, saiu. eu acho que ele quis fechar o Congresso, alguma coisa do gênero, e foi empichado. Eu não entendo, eu tenho que me Foi, não, teve debruçar um, isso. assim, ele tentou dissolver o Congresso, achou que vinha o exército com ele, o povo tal, calculou Não mal, veio. obviamente. Não, e aí E o para quem pessoal não sabe, emparedou ele. esse presidente do Peru é mais ou menos como se você pegasse a Dilma e o Evo Morales, batesse no liquidificador, e aí o que saísse é o presidente do Peru. É mais ou menos isso, né? Na verdade, é mais pro Stedley, né? Talvez mais que o É, Stedley, né? Talvez mais. isso. A gente Como coloca uns dois Stedley, dedos. presidente do Brasil. Olha que Então, ele, beleza. ele foi eleito em julho de 2021. Caraca, deu um ano e meio. Isso, isso. Então, vamos ter fé, né? Bom, Mas mas isso aí é o seguinte, você olha para o currículo do sujeito, você sabe que vai dar errado, né? é bola cantada, né? Tem chance de dar certo, não, mas os peruanos quiseram experimentar, né? Ali é uma maldição na América Latina, né? Então, Impressionante, né? assim, é a mesma coisa aqui também. Você olha essa turma toda chegando, né? Depois de quantos anos? 5 anos, né? De longe, 6 anos longe. Os caras estão chegando, né? Parece que foi ontem, não mudaram nada, o Com o discurso é o livrinho na mesmo. mão, né? Já sabe o que vão fazer, já sabe que vai dar errado. É óbvio que vai dar errado. Não tem chance de Eu dar li certo. uma entrevista esses dias, eu estou tentando lembrar quem que foi que falou que o pessoal está vindo com muita sede ao pote. O A pessoal do esquerda. PT. O pessoal do PT. Está vindo assim, com muito, assim, tão sedentos de pegar espaço de poder. ah, assim, eles estão muito. Não tem como dar. Bom, né? Não tem Não é Eu nenhum bom tenho, por risco um de dar lado, que eles certo. vão quebrar a cara mais rápido, eu entendeu? Não é uma tenho, coisa assim, eu igual o tenho, co- sapo, que vai morrendo aos pouquinhos. Eles já eu vão tenho comigo que explodir o lá. grande erro do PT será o revanchismo. Isso. Eu acho que essa perseguição que eles já começam a gestar em relação ao Bolsonaro, de querer prender o Bolsonaro e tudo, eles vão transformar o Bolsonaro novamente num mito. Eu acho que a soberba vai ser o maior erro deles. Se eles chegassem na miúda, governa, deixa o cara quieto lá, não mexe, ganhamos, Não sei vamos se com. eles vão fazer isso, pô. Eu Não acho sei que se o a Bolsonaro sede tem. deles está a sede É, tá mais com ocupar os espaços, aquela É, Não é mamata, o que eu sabe, vejo. as mamatas, é Não são os, dinheiro, é poder. é não são os dinheiro, discursos que eu para vejo. não, ocupar não, ali, eu acho certo? que eles vão para cima do Moro. Do Moro. Eu Outra acho que eles coisa. estão já cagando para o Bolsonaro, pela Sei verdade. não. Também acho. Bom, tudo isso que Mas nós deixa eu só concluir conversamos, o negócio do sim, Chile. Eu achei bem interessante acontecer nesse momento, porque você pega o pessoal e falou, nossa, né, o cara foi lá, ele tentou dar um golpe de Estado, enfim, fechar o Congresso, tomou na cabeça, né, foi preso no mesmo dia, se deu mal. Então, assim, houve uma tentativa de golpe, ele achou que ia ter apoio dos militares, não rolou. Enquanto isso, no Brasil, o pessoal super, né, aplaudiu que o cara tá preso lá, mas estão aqui na frente do quartel, do outro lado do espectro, pedindo um golpe, não deixa de ser um golpe militar. E aí eu acho que deu uma chacoalhada, assim, o pessoal, opa, esse você acha Deu que um deu um tilt, bug? né? funciona muito bem, viu? Não sei, eu acho que cada situação tem uma É um peculiaridade. Eu acho que, recadinho. assim, não existe nenhum caminho que se justifique que não seja pela democracia. Só que no caso brasileiro, eu acho que o golpe não seria agora, o golpe já aconteceu. Né? Essas pessoas, ainda que muitas de forma caricata, o que elas manifestam é uma contrariedade sobre um golpe que já aconteceu. Mas eu acho Mas que devia ter manifestado na hora, né? concordo Se tá com plenamente. atraso de 2 anos, Agora já. Ô, já Vitor, foi. não tem maior castigo para o eleitor médio do Lula do que o Lula governar. É só deixar governar. Sabe quando a gente joga bola, tem aquele cara que você fala assim, ó, deixa que essa natureza marca? É isso, deixa os caras ter PT. Deixa eles serem PT. Eles vão ser Agora não PT, é, não vai é ser o dar caminho. golpe, é fazer oposição, oposição Sim, ferrenha, exatamente. quando sai pra rua, Deixa, tem que ir pra rua, deixa o é PT isso. ser PT, que é só questão de tempo. Agora, nós falamos de todos esses assuntos menores, sem importância. Vamos falar do que importa, e aqui agora é o seguinte: não cabe muretar. Nós temos que dar nome aos bois agora. Então, de um lado tem Argentina e Holanda, Brasil e Croácia.
Do outro lado, nós temos Inglaterra e França, Portugal e Marrocos. Então, do lado de cá, Vitor Loyola. Argentina, Holanda, Brasil e Croácia. Quem passa? O Brasil passa. Eu, apesar de vou torcer para a Holanda por duas razões. Primeiro, que eu quero vingança de 2010. Aquilo não está digerido. Então, tem que ter vingança em relação a todas as derrotas. A primeira seria essa. E segundo, que eu temo mais a Argentina na semifinal, apesar de o Brasil ser um time bem melhor que a Argentina. Ele é melhor. A Argentina, sem o Messi, é um Vasco melhorado, né? Então, mas tem o Messi, e é um cara que decide de uma hora para outra e decide o jogo. Então, vai que então, naquele jogo que ele está batendo, aí o Messi faz um gol. Prefiro não correr esse risco. Certo. Mas eu Então, acho que da Argentina. então Eu vai acho que ser da Brasil e Argentina. Argentina. Brasil e Argentina. E você, No outro Tati? lado, eu Não, peraí, vou vamos por torcer. partes. Vamos por Tá partes. bom. E você, Tati? Primeiro, eu Holanda, tô feliz que Argentina, o Brasil e Vitor Croácia. conseguiu os 4 gols que ele tanto queria, né, no jogo. Ele queria 4, imagina, de 4. 4-0 eu queria. E a hora que chegou no 4, eu lembrei de você, viu, Vitor? Olha, Mas daí eu queria 8, os caras pararam. Mas quem que você acha que passa do lado de cá, Tati? Brasil e Croácia e Argentina e Holanda. eu acho que passa o Brasil e acho que tô com o Vitor também. Eu acho que passa a Argentina. Não, E vou você, torcer pra Xará? Argentina. Brasil e Argentina. Temos de novo uma unanimidade, noite rara essa. Também acho que passa em Brasil e Argentina. Vamos para o outro lado lá agora, vou começar pelo Xará. Inglaterra e França, Portugal e Marrocos. Portugal e França. E você, Tati? Eu acho que Inglaterra e passa França, Portugal e Marrocos. França e Portugal no final. E você, Vitor? Também acho que passa a França e Portugal. Vou torcer pela Inglaterra, porque eu tenho afinidade com a Inglaterra. Uma hipotética final, Brasil e França, seria a hora da vingança, mas tenho medo dessa final. Seria a hora de apanhar, né? Já não temos mais idade tenho para isso. medo. Eu vou abrir uma modesta divergência. Concordo que a França passa a Inglaterra, tem muito mais time, né? Agora eu acho Marrocos vai aprontar. que esse time do Marrocos, como não tem nada a perder, os caras jogam para cima, viu, meu? O jogo com a Espanha, os caras jogaram de igual para igual. Poderiam ter ganho o jogo. Então, se eu vou colocar eles ali como uma zebrinha, talvez porque o meu coração tem aí uma simpatia pelo Marrocos, né? Foi uma das viagens que eu fiz que eu mais gostei. Tem um amigo meu lá, o Hamid, eu fico mandando mensagem pro Hamid, assalamu alaikum, Hamid, e tal. Bom, vamos. Ele deve ter sido. Então, Você bom. está projetando um Brasil e Marrocos na final, é isso? Não, aí também não chega tanto. Mas vamos lá. Vitor, Brasil e Argentina foi o seu Não, é prognóstico. Quem Brasil. passa? Brasil com muito medo. Brasil com muito E medo. aí, Tati, Brasil e Argentina passa quem? É o que eu acho ou o que eu quero? O que você acha? Eu acho que vai a Argentina, cara. Não sei por eu ter E você, Xará? Brasil. A Argentina é nada para o futebol mundial. A Argentina é nada. A Argentina não existe para o futebol mundial antes de 1974. 74, se eu não me engano, acho que foi em terceiro ou quarto lugar. 78 foi aquela roubalheira. Ah, mas a Argentina fez a final com o Uruguai em 30. A Argentina não é nada para o futebol. Nada, 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 nada. Mas tem o Messi. 78 foi campeã roubada. 86 campeã com gol de mão. E olhe lá, a Argentina é nada. Atropelaremos. Medo zero. Não respeito a Argentina. Não respeito a Argentina em termos futebolísticos. Não a respeito. Do outro lado. Mas ganharam a Copa América aqui da gente. Copa América. Tudo bem. E nos desclassificaram em 90. Tudo bem. Mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Tendo que desclassificar e não ganharam. Então não quer dizer nada. Ô Vitor, então a sua final seria, portanto, Brasil e França. Brasil e França. Isso. Tá bom. Quem ganha? Brasil. E você, mas Tati? De novo, estou com medo. Mais medo e mais medo. E você, Tati? Argentina e França vai dar França.
E você. Nossa, só falta a Tati acertar Gente, tudo, hein? E você, Xará? É que talvez sejamos aqui França, não fale zerada de coração, né? França, França, Brasil e França vai dar Fra- França? França. Olha, então vamos lá. Também acho que a final vai ser Brasil e França. A França tem mais time. Eu acho que o Mbappé está no melhor momento que o Neymar, mais decisivo. Mas, meu, Brasil e França é aberto. Como brasileiro, eu vou torcer. Agora, se a gente perder agora, eu tenho a sensação que essa derrota me doerá menos do que a de 98. Apesar de que eu acho que o time de 98 da França era melhor que o nosso também, e talvez até melhor que esse aqui. Mas é porque como a gente vinha, né? Ah, o time da França de 98 era melhor que esse. Eu acho muito mais completo. Pô, timaço, né? Bom, vamos ver. O meu Mas coração não fala. estava jogando tão bem, né? Não estava jogando tão bem. Eles foram melhorando, e tal, mas esse time está jogando super bem, apesar de no papel, né? Pode ser que até que ele era É, melhor. Bom, meus amiguinhos, reta O final problema aqui. daquela Copa de 98 foi a nossa final, a dita final antecipada contra a Holanda, né? A gente chegou Sim, com achando que certeza. E a ia própria dar. questão do Ronaldo ali que mexeu com o grupo. Bom, reta final, alguém tem alguma dica? Bola dentro, bola fora? eu vou dar a bola dentro pro texto da PEC. Eu vou dar uma de Rodrigo aqui. Vou dar a bola dentro pro texto da PEC, Por quê? porque ela é um resumo Do que nós somos? perfeito do que vai ser esse governo do PT. Para quem tinha alguma dúvida, Ou ele tá esperança? ali, ele tem ali elementos velhos, que é a questão dos gastos fomentando o crescimento econômico, e tem elementos novos que foram aportados pelos economistas tucanos, que é o MMT. Então Lindo. a peça ela ficou perfeita. Ela é uma obra-prima de rara beleza. Então a bola dentro vai para esse texto da PEC. Que assim, quem lê aquilo não pode ter dúvida nenhuma do que vai ser esse governo. Zero dúvida. Tá ali, tá tudo ali. E aí, Eu Vitor, fiquei emocionado, veio uma lágrima. quais são as suas considerações finais, Vitor? Bola dentro pro time do Marrocos, que mereceu ganhar da Espanha, tá? A Espanha é um futebol patético, que não chuta gol, aquele tic-tac sem objetividade nenhuma. É o dinismo, que você bem conhece, né? É o dinismo. Pô, o Marrocos fez um feito. Eu estava até achando que ele ia entrar com chance, mas se Portugal repetir o que fez contra a Suíça, eu acho que o Marrocos não vai ter chance. Não sei se vai repetir, né? Porque às vezes cada jogo é uma história. Bola dentro para o Fernando Santos, treinador de Portugal. O Cabra foi ousado, sacou o Cristiano Ronaldo. Se ele tem dificuldade ali com a Suíça, o mundo inteiro ia cair em cima dele. Mas ele fez 6-1, sendo que o substituto do Cristiano Ronaldo fez 3 gols. O cara realmente acertou a mão. Foi Né? macho. Então, tá um pouco. Foi, e o Cristiano Ronaldo seguirá no banco de reserva. Ele já está na descendente mesmo, estava atrapalhando. Né? Então, assim, o cara não enxerga que está atrapalhando. Ele cultiva ao longo de todo esse período o ego, né? Óbvio, por quantas vezes foi espetacular, sei lá, um dos melhores jogadores da história do futebol, mas tem 37 anos já não é mais o mesmo. E às vezes o cara não aceita. Né? E tem o rapaz que entrou lá, de 21 anos, melhor que ele já, fez 3 gols, resolveu. Então, assim, acabou, né, meu? Vira a página, você não vai jogar na Arábia, agora tem que, né, A aumentar o pé de China, meia, porque não é mais o mesmo nível de competitividade, ponto. E o Fernando Santos bancou isso, ponto para ele. E aí, Né? Tati, suas Então, considerações finais? vou deixar o meu bola dentro para a Justiça Argentina. O Sérgio Moro de lá, seja lá quem for, que condenou a Cristina, porque essa mulher, junto com acho que a Glaze Hoffman, meu, é um dos maiores nojos que tem. Espero que vá para cadeia. Não deve ir, mas deu um gostinho. Parabéns. Pô, a minha bola dentro vai para o Marrocos, conseguiu uma classificação histórica. Minha bola fora vai para o técnico espanhol, né? Adiós. E a minha você dica acha, né? é, a minha O cara dica se acha.
O jornalismo tupiniquim, ele vive por aparelhos, mas ainda tem um coração que bate no peito do jornalismo tupiniquim, que atende pelo nome de Paula Schmidt. Essa moça é uma jornalista espetacular. Ela assina um artigo chamado O Bobo da Corte e o Medo, o Poder 360. Então, a minha dica é Isso. para que todos leiam este artigo e que reflitam sobre tudo que está escrito lá, porque ele dá muito sentido a muita coisa. Meus amigos, é sempre Verdade. muito bom encontrar vocês. Espero que na semana que vem nós nos encontremos com o Brasil tendo passado pela Croácia e a gente já possa avançar nos nossos prognósticos aí do que vier pela frente. Croácia E e Portugal não. Porque o jogo contra Portugal é E quando? Argentina. Não, contra a Argentina é terça. Ah, é verdade. Tá certo, é isso mesmo. É. Na quarta-feira já falaremos na condição de finalista da Copa do Mundo. Perfeitamente. Opa, É isso aí. boa. Um abraço para todos, fiquem com Deus, até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.